Célio José Pires, nascido a 8 de 1 de 1976, é natural aqui de Constantim e estamos no Bairro Alto, na minha oficina. Boa. Gostava que começássemos por falar um bocadinho da tua exposição à música, não é? Se sempre estiveste ligado à música, ou por ouvir cantar, ou de ouvir tocar, e sobretudo pronto, numa terra destas, como é que começaste a estar ligado à música? Sim, a música é algo presente sempre, porque a minha mãe todos os dias cantava e ainda continua a cantar. As festas eram constantes em nossa casa, portanto, depois ingressei nos Pauliteiros com 8 anos, ainda um jovenzito. Logo a seguir experimentei a tocar Freita de 3 buracos, feita por meu pai. E pouco a pouco a música foi-se incorporando, eu fui gostando também de toda a envolvência atinente aos Pauliteiros por causa da flauta de Virgílio Cristal, todo o repertório que ele tocava. Depois tive a oportunidade de estudar para Braga um ano, onde efetivamente a música era uma coisa muito importante, tínhamos 3 disciplinas dedicadas portanto à música, e aí comecei a tocar harmónio. Experimentei guitarras e tal, mas eu com as cordas nunca me dei muito porque fazia-me calo nos dedos e eu isso não gostava pouco disso, e portanto foi aí realmente que dei um salto para depois voltar à terra e começar a dedicar-me aos instrumentos típicos da terra. E estavas a dizer que o teu primeiro contato com o instrumento foi a freita. Mas depois, quando regressaste, dedicaste à freita ou outro instrumento, à gaita? Ou... Sim, depois regressei. Tinha essa freita na mesma, não é? Mas depois comecei a tocar aquelas flautas de escolares. Comecei a perceber-me que aquilo, através do Amadeu Soares da Póvoa, na altura, que é um pouco mais velho do que eu, mas ele tocava os laços nessas flautas. Um dia veio para aqui de Serão, para a nossa casa, ele e o pai, e ele tocava os laços dessa flauta. Eu disse, eu também vou ter que conseguir fazer isto. E comecei com essa flautita, a tocar os laços do repertório dos Pauliteiros. E depois daí para a gaita de foles foi um passo pequeno, não é? Porque de imediato me apercebi que tinha que começar a tocar a gaita de foles. De qualquer das maneiras, era difícil arranjar instrumentos bons porque os fabricantes eram muito fracos, entre aspas, porque dedicavam-se só a fabricar para os turistas e importavam-se mais com os desenhos exteriores do que com a construção dos instrumentos. Portanto, os bons artesãos naquela altura já não havia, já os tinha havido antes, mas isso já não era do meu tempo e naquela altura não os havia. Aí foi um percurso muito, muito difícil porque havia muito poucos gaiteiros, havia, que eu soubesse, um tamborileiro que era teu Virgílio, era o único que havia aqui na zona, só que também ele sabia muito o repertório, tocava muito bem, só que não tinha método de ensino, portanto ele nunca me conseguiu transmitir o seu saber, nem a mim nem a outros, porque não estava preparado para isso. De qualquer das maneiras, em relação depois à gaita de fole, foi um processo muito lento, muito paulatino e pouco a pouco até eu começar a construir e por aí fora. Não? Só uma coisa, tu há bocado falaste daquelas flautas da escola, tu atualmente fazes aquelas flautas de barcegos, etc. Já na altura fazias isso? Depois de começar a tocar essas flautas, é curioso falar nisso, porque nos intervalos na secundária, enquanto alguns andavam a jogar bola e outras coisas não sei o quê, eu na altura da primavera fazia umas flautas exatamente de barcegos, sim. E como é que era na altura a reação? Como é que era na altura? Porque a bola é sempre aquela coisa muito transversal. Na altura, não sei que idade terias, mas um jovem da tua idade, em vez de jogar à bola, de fazer flautas de barcegos. Eu também jogava a bola, mas a minha fase de jogar a bola foi antes, foi 14, 15 anos. Depois, a partir dos 16, realmente a música preencheu-me muito mais do que a parte desportiva. E é claro que a reação da rapaziada era de risota, não é? Como não podia deixar de ser, aquilo não era comum, era uma coisa invulgar, ninguém fazia aquilo. No meio, sei lá, de 700 ou 800 alunos que ali estávamos, o único indivíduo que fazia aquilo era eu, não é? Portanto, causava assim uma certa risota.
E na altura havia mais gente também com o mesmo gosto e com o mesmo interesse nas flautas e nas gaitas? Podia haver, só que acho que estavam um bocado retraídos ou camuflados, porque era difícil os jovens pegarem coisa de velhos. Era muito fácil para um jovem tocar guitarra elétrica ou bateria, um instrumento moderno, era bem visto. Para pegarem instrumentos antigos, arcaicos, bastante desafinados e tal, não sei o que é, eu era algo de chacota um bocado. Sentia-me um bocado envergonhado às vezes até. E porquê que achas que havia esse distanciamento dos jovens? Tu há bocado disseste de ser uma coisa de velhos. Porquê que achas que essa percepção havia na altura? Eu acho que essa percepção havia na altura porque houve um grande espaço temporal em que não apareceram tocadores de instrumentos tradicionais. Portanto, desde os últimos gaiteiros mais velhos até depois de nós, a nova geração, se calhar passaram ali 20 ou 30 anos. E portanto era uma ponte demasiado grande, percebes? De modo que caiu em desuso, de tal maneira que a rapaziada não se importava com este tipo de instrumentos nem com este tipo de música. Pronto, sempre tu... Eu não falo logo a seguir à resposta de uns estudantezinhos. Isto é sempre difícil quando estamos sim, conhecemos bem a falar. Claro. Sendo tu de uma zona raiana, da Raia Seca, ainda por cima que o contacto acaba sempre mais fácil, como é que era nessa altura, nessa tua juventude, o contacto com a parte espanhola? Bom, para já isso é curioso e é importante fazeres essa pergunta, porque desde muito novo que começaram a vir à festa de São João a escola de Zamora, liderada pelo Alberto Cambrina, e mais a rapaziada que ele trazia com ele. E trazia putos de 10, 12 anos. Ora, essa rapaziada foram referências fortes no meu caso. Porque aí apercebi-me que as coisas iam mudar. Porque se estava a mudar em Zamora, aqui também um dia ia mudar, não é? E havia rapaziada como, por exemplo, o Guti, que me lembro dele, o Pedro do Rio, esta rapaziada que tem agora os seus 50 anos, que me levam a mim a volta de 10 anos. E vinham com o Cambrino a tocar já a gaita de foles. Eles já faziam um passacalho para de 8 ou 10 gaiteiros, que era coisa que não se via aqui. Com um som tremendo que as gaitas sanabresas davam e tal, gaitas boas, feitas em Lugo, na altura, na Galiza, portanto, por indivíduos que já fabricavam bem e afinavam e tal. E aquilo foram realmente rapazes que ainda hoje, para mim, são referências. E o facto de eles terem vindo por aqui despertou interesse em mais gente além de ti, por interesse pela gaita? Penso que sim, penso que terá despertado o interesse de mais pessoas. Ora bem, eu no meu caso particular, mal aprendi a tocar, a primeira pessoa que ensinei foi o Sérgio Martins. Exatamente para me acompanhar, para sermos dois. Para eu não ser alvo, eu sozinho, de risotas e tal, então assim já repartíamos a coisa pelos dois e a coisa corria melhor. A partir daí começou a surgir também o Domingos, da Póvoa, começou a surgir o David, e a coisa foi crescendo pouco a pouco, não é? E com que instrumentos tocavam na altura? Na altura tocávamos com gaitas sanabresas porque eram aquelas que nós ouvíamos mais aqui, exatamente por causa da rapaziada do Cambrina que vinha cá tocar, e eram aquelas que na altura estavam mais adiantadas para poderem tocar todas em conjunto. Ou seja, nós, a nível das gaitas mirandesas, aquilo que se via era uma dispersão e nunca vimos tocar dois gaiteiros juntos. Portanto, era muito difícil termos esses instrumentos, até porque não tínhamos cá construtores, não é? Capazes de fazer dois instrumentos iguais. Por isso, para nós foi mais fácil começar com as gaitas sanabresas. E tocava um repertório senabrês, ou repertório daqui, ou um bocadinho dos dois? Sim, um bocado dos dois. Nós aqui temos influências tanto de um lado como do outro. Nem se pode falar de um lado ou outro, quer dizer, isto é a nossa zona. É a nossa zona, portanto, para nós praticamente não fazemos distinção se é uma cantiga espanhola, se é uma cantiga portuguesa, se é uma cantiga mirandesa, não é? O repertório da nossa zona alberga dois países, alberga
alberga 2 regiões diferentes, ou 3 se calhar, porque também temos alguma influência galega, não é? Portanto, castelhana, leonesa, galega, transmontana, pá, e se calhar também da Beira, também tocávamos muito do Chocalheiro e por aí fora, não é? Portanto, tem uma zona aqui que nós tocávamos e tocámos ainda todo esse repertório, não fazendo muita separação por ser de um país, por ser de outro, isso para nós não faz assim muito sentido. Mas, por exemplo, aqui do lado português da Raia, essas músicas, como tu disseste, em português, em mirandês, algumas em castelhano. Achas que a mesma coisa acontece do outro lado da fronteira? Sim, sim. Acontece. Porque eu, por exemplo, principalmente com os gaiteiros mais da zona de Aliste Ocidental, portanto na Raia com a zona, com o Concelho de Bragança, neste caso, há ali alguns gaiteiros que tocam muita música portuguesa. Por exemplo, o Narciso de Noés, que é um homem já com os seus quase 80 anos, a maioria do repertório dele era músicas portuguesas. A rapaziada dali da zona de Travassos, portanto, de Latedo, aquela zona ali, é a mesma coisa. Portanto, agora, claro, acredito que a rapaziada mais do lado já oriental desamora para lá, não é? Penso eu. E continuando neste período da tua adolescência, como é que eram as festas, os bailes, estes momentos de festa, tanto aqui deste lado da fronteira como do outro? Os bailes, no meu tempo, eu apanhei uma fase de não muito... Tirando a festa de Constantim, em que a flauta, a freita e o tamboril saía com os pauliteiros, o resto eram altifalantes e depois um conjunto no dia a seguir. Portanto, eu nunca apanhei, na minha juventude, bailes feitos por gaiteiros ou tamborileiros ou isso. Isso depois, mais tarde, surgiu novamente. Mas na minha juventude, não. E achas que isso contribuiu para haver esse desinteresse da juventude em pegar nesses instrumentos? Possivelmente, porque vinham com músicas muito diferentes, mais dançáveis, se calhar, algumas. Há que ter em conta também que os gaiteiros mais antigos tentavam imitar essas músicas. Basta irmos ao repertório, por exemplo, do teu Zé de Serapicos, e a maior parte das músicas que ele toca foi aquelas que ouviu nos alto-falantes. Em vez de tocar as músicas que ele aprendeu de garoto novo, é só músicas que ele aprendeu depois nos alto-falantes, porque pensava que aquilo era mais moderno e tal, não sei o quê. Portanto, e as coisas como vão e vêm, felizmente, não é? Agora, nós não damos qualquer tipo de valor à música pimba tocada numa gaita de folk, quer dizer, nenhum de nós praticamente faz isso. Mas nesse tempo pensavam eles que aquilo se calhar seria mais chique, ou sei lá, para a rapaziada. Ok, então se calhar neste período que começas a sentir a necessidade de ter instrumentos com outra qualidade, mais dedicados à necessidade que havia de tocar, e aí começas a construir. Claro, ora bem, o que é que acontece? A minha primeira gaita foi comprada em Miranda ao tio Rodrigo Fernandes. O tio Rodrigo Fernandes, que era um indivíduo que nem tinha máquinas praticamente, portanto fazia uma gaita praticamente à mão. E nunca conseguiu fazer 2 instrumentos iguais. Para além de ser pouco cómoda, porque o folk perdia por todos os lados, portanto, era um instrumento que era muito difícil de tocar. Aí eu percebi-me que tinha que haver alguém que pegasse nisso e começasse a tentar construir instrumentos bem feitos. Sendo eu um jovem de 16 ou 17 anos, começo então essa tarefa. Não é? Devagar, pouco a pouco, um processo lento, porque ninguém me ensinou nada, não é? Eu fui aprendendo tudo sozinho, através de erros, através de... Depois, quando já fui adulto, já comecei a ver outras coisas também por aí fora, por onde andei, e foi assim que as coisas evoluíram. E a nível de ferramentas, ou seja, se nos pudesses descrever um bocadinho o processo, as ferramentas que utilizavas,
as madeiras que utilizavas, todo o processo até chegar, pronto. Sim. Ora bem, as ferramentas, esse foi o primeiro problema, não é? Eu nem um torno nunca tinha visto. Portanto, nem sabia como é que se torneava, como é que se fazia um torno, nem como é que se torneava. De qualquer das maneiras, eu e aqui um vizinho construímos um torno na altura, com um motor elétrico e tal, e aí comecei a tornear os primeiros paus. Os furos eram feitos com taladro manual ainda. Depois, para começar a fazer as ponteiras, as primeiras brocas eram feitas de mola de caminhonete, como algumas, como duas ou três que ainda aí estão. É evidente que essas molas cortavam bem, só que não fazias duas ponteiras iguais. Para fazer duas ponteiras iguais, se calhar tinhas de fazer 20, porque não tem estabilidade, não é? Grande parte das vezes o furo sai pentagonal, como ainda hoje se vê em muitas gaitas feitas por alguns indivíduos. Parece que tem quatro estrias, ou aliás 5 estrias o furo, e é exatamente por causa disso. Mas foi assim que comecei. Tentando copiar a gaita Sanabresa, uma gaita que eu tinha comprado, uma ponteira que eu tinha comprado em Ferreiras da Barro ou Rio Vigildo, Santa Maria, não é? Que era o construtor mais próximo e com alguma qualidade na altura. E portanto foi através desse padrão que eu comecei a construir gaitas de fole. Depois, mais tarde, já mais adulto, incorporei mais máquinas, também mais conhecimento, tive contacto com pessoas de outros lados, comecei a ver outro tipo de ferramentas e também comecei a construí-las. Agora, isto foi sempre possível por haver uma grande vontade da minha parte em chegar a instrumentos de qualidade e bons, porque as adversidades foram realmente muitíssimas. Foi muitíssimo difícil, portanto, chegar onde cheguei. Porque quando ninguém te ensina nada, quando tens de ser tu próprio a desenvolver as coisas, tudo custa muito mais. Não é? Tudo custa muito mais, portanto o processo foi lento e difícil. A seguir à gaita Sanabresa, que gaita é que começaste? A seguir à gaita Sanabresa, comecei a fabricar gaitas galegas, em dó, em si bemol e em ré. E depois, a partir daí, é que veio a gaita mirandesa. Antes da padronização, eu comecei a recuperar, e já tinha regressado, portanto, aqui à zona, andei alguns anos, 9 ou 10 anos fora. Quando regressei aqui à zona, preocupei-me em recuperar alguns instrumentos, em replicar alguns instrumentos antigos que eu sabia que existiam por aí. E, portanto, comecei a fazer algumas gaitas mirandesas, portanto, replicando esses instrumentos, até chegarmos à padronização, que foi o grande salto depois para o grande boom a nível da gaita. Quando surge esse interesse da tua parte, e se nos puderes dizer mais ou menos quando é que foi, que gaitas é que tiveste acesso e que replicaste na altura, antes da padronização? Sim. Eu repliquei a gaita do tio Zé Maria do Roche, que era um gaiteiro na altura muito ativo, e dos mais velhos que havia e que ainda temos felizmente agora, não é? Essa foi uma delas que repliquei. Depois repliquei uma gaita do tio Ernesto Pilhano de Duas Igrejas. Repliquei uma gaita do tio Júlio de Sampaio, que era um outro gaiteiro dos ativos que havia na altura. Depois uma gaita de Sicouro também, que ao fim e ao cabo só fiz 2 ponteiras. Destas gaitas só fiz 2 ponteiras para cada um, uma para mim, outra para o indivíduo, para cada um deles, portanto nunca mais voltei a construir. Repliquei a gaita de tio Delfim Domingues da Póvoa, que era o gaiteiro oficial da Póvoa. Embora o Paulino seja quase um mito, mas o gaiteiro da Póvoa era tio Delfim, não é? E portanto eu repliquei a gaita dele, fiquei com uma ponteira, dei-lhe outra a eles. Uma gaita de São Martinho também foi replicada. Se calhar mais uma ou outra. Depois uma dangueira também. Se calhar mais uma ou outra, pronto. Agora no momento não me estou a lembrar de mais. Mas foram algumas. Nesse processo em que estiveste a replicar gaitas, foi fácil teres acesso ao instrumento e também era interessante falar-nos da palheta, não é? Porque muitas vezes é o que também muda tudo. Sim, estas foi relativamente fácil. Estas que eu falei. A palheta, no caso do tio Júlio e de Sampaio, no caso do tio Zé Maria e no caso do tio Delfim também,
era fácil porque eles próprios as fabricavam. Portanto, as palhetas eram aquelas que eles fabricavam. No caso das outras gaitas que eu falei, mas que já não havia, o gaiteiro já não estava vivo, como por exemplo o de São Martinho, de Sicouro e outros, aí a palheta foi assim um bocado mais ou menos ao topa que acerta, não é? Topa que acerta, porque eu desconhecia qual era as palhetas que eles utilizavam na altura. Os gaiteiros já não existiam, portanto foi mais difícil. E era comum os gaiteiros pedirem a outros gaiteiros para fazerem palhetas, os que não sabiam? Eu penso que sim, até pelo seguinte, porque houve um homem aqui de Constantino que era o tio Zé Fernandes, que era o filho mais velho do último gaiteiro antes da nossa geração, o tio Henrique Fernandes, pronto, que eu nunca conheci e nem sequer meu pai talvez não tenha conhecido, portanto isso já é coisa muito antiga. E contava ele que o pai ia daqui até Latedo, portanto, que faz fronteira com a Quinta de Valpena, no concelho de Vimioso, pertence ao Ayuntamento de Travassos, creio eu, que são 30 e tal quilómetros a direito. Ia na burra até Latedo, para o gaiteiro de Latedo lhe fazer palhetas, e depois voltava, dali um dia ou dois, voltava outra vez para Constantino, todo contente com a gaita preparada para tocar. Curiosamente foi essa gaita que foi aproveitada para padronizarmos. Ok. Já entrando na padronização, assim, muito sucintamente, o que é que achas que esse processo mudou naquilo que é a música mirandesa da altura e da música mirandesa de hoje em dia? Bom, a padronização foi um salto tremendo, porque primeiro pôs as pessoas a falar. Isso foi logo a primeira grande vantagem. Pôs as pessoas a falar entre elas e a discutirem verdadeiramente gaita de foles, como um instrumento que podia ser ombrear com outro qualquer e não como uma coisa menor, uma coisa... gaita de foles, não é? Isso foi logo a primeira vantagem. A segunda vantagem, creio eu, isto é um ponto de vista muito, muito pessoal, tem a ver com a escolha do instrumento. Escolheu-se um instrumento na altura que se sabia que tinha sido construído em Genísio por Luciano Afonso, que era um indivíduo, era um torneiro e fazia também gaitas, embora não tocasse quase nada, mas fazia gaitas. Bom, e depois tivemos uma sorte imensa com o cone acústico, porque o cone acústico permitiu, através depois de correções e tal, nos orifícios de digitação, mas permitiu termos hoje uma gaita com 35 notas. E isso é qualquer coisa de brutal, num cone perfeitamente arcaico. De modo que foi muito bom nesse aspecto, e foi muito bom na medida em que isso permitiu que a juventude se interessasse cada vez mais pelo instrumento, não só em Torres de Miranda, como a nível até do país e mesmo do lado espanhol também bastante. E temos hoje, se calhar, 600 e tal gaitas deste modelo a funcionar. Portanto, isso nunca foi possível até os dias de hoje. Antes de falarmos deste lado da fronteira, vamos falar um bocadinho daquele lado, porque também eles tiveram um modelo padronizado, que foi a gaita senabresa, se calhar com um processo um bocadinho diferente do que se passou aqui, mas é comum em Aliste identificarem-se muito com estas gaitas mirandesas. E se calhar este processo de padronização também, de certa forma, os ajudou a eles a terem um instrumento, e tu, se calhar, como construtor, também notas isso, do interesse pela gaita mirandesa por parte dos alistenses, que também aqui ao lado. Ora bem, o que se passa em Aliste com a gaita sanabresa é que a gaita sanabresa é tocada em Aliste. Porque em Sanabria toca-se gaita galega. Isto é que é curioso. Portanto, os defensores da gaita sanabresa são os alistanos, esquecendo as suas próprias gaitas, que do meu ponto de vista são muito mais aproximadas à nossa. Como te falei há pouco, o Tio Henrique ia afinar a gaita Latedo, que já é Aliste. Portanto, é porque as gaitas não seriam muito diferentes. Digo eu, não é? Estamos aqui no campo da especulação, mas certamente não seriam. E isso é verdade. Portanto, eles agora, quando vêm aqui e comparamos a gaita sanabresa com a gaita mirandesa, neste caso, chegam à conclusão que a nossa tem muito mais potencialidades.
do que a deles, não é? A deles tem 9 notas e desafinadas, algumas, portanto... E achas que a nível tímbrico também há um interesse pelo timbre? Sim, a nível tímbrico também alguns se interessam, até porque alguns gaiteiros costumam cantar ao mesmo tempo que tocam, e estando a gaita sanabresa em dó e a nossa maioritariamente em si bemol, embora se possam fazer outras tonalidades, mas, quer dizer, é mais favorável o si bemol para cantar para um homem do que o dó, que já é mais agudo. Isso também, a eles também lhes interessa, não é? Voltando um bocadinho atrás, em Terras de Miranda, depois da padronização, já havia um construtor, neste caso tu, mas não havia palheteiros. Como é que foi esse processo até chegar a uma palheta que satisfizesse as necessidades? Esse processo, e aqui temos que ser justos com o Amado Domingo, que era o, entre aspas, o Cubero, que foi o indivíduo que eu acho que foi o motor de arranque da palheta mirandesa. Foi ele. Creio que foi ele o motor de arranque, portanto ele estipulou um modelo que se adequou muito bem. E depois, a partir daí, houve outros construtores que, através daquela, conseguiram criar também outras. Mas partiram daquela palheta. E foi isso que aconteceu. Saltando para os dias de hoje, temos em Terras de Miranda gente que constrói gaitas, gente que constrói palhetas. Como é que é toda a comunicação, e gente que toca, obviamente, como é que é toda a comunicação entre estas 3 dimensões de tocadores músicos, de construtor de gaitas e construtor de palhetas? Sendo que há o caso curioso de os construtores serem tocadores, coisa que antigamente não acontecia, não é? Sim, eu penso que isso que é importante. Eu penso que isso que é importante porque um construtor de instrumentos, do meu ponto de vista, é muito importante que saiba tocá-los, os instrumentos que constrói. Porque isso permite chegar a mais finura, a mais afinação, ir mais ao pormenor. Isso para mim, eu considero isso bastante importante. Bom, tivemos a sorte do Henrique Fernandes, pegar, não o Henrique Fernandes que falei há pouco, mas o Henrique Fernandes atual, que é de Sendim, pegar nas palhetas e fazer um bom trabalho. É claro que muito desse trabalho foi feito em conjunto comigo, perdemos aqui muitas horas e às vezes ainda hoje acontece, portanto, porque eu também construo palhetas, não tenho tempo para isso, não é? Pronto. De qualquer das maneiras, foi muito importante isso, porque ele é um indivíduo também que sente a gaita mirandesa e a música mirandesa e que se esforça para melhorar. Eu acho que foi uma sorte para todos, termos um palheteiro e termos um construtor em Terras de Miranda. Creio que isso também contribuiu para termos este volume de construção e este volume de gaiteiros hoje em dia. Já voltamos aqui à questão do volume de gaiteiros que temos hoje em dia. Saltamos, se calhar, um bocadinho, e voltando um bocadinho atrás, quando tu começas a tocar e há a criação de um grupo aqui que são os Gaiteiros da Raia. Se nos puderes falar um bocadinho disso. Sim, os Gaiteiros da Raia surgem ainda com gaitas sanabresas. Podes voltar como tossistes. Podes voltar. Pronto, os Gaiteiros da Raia surgem então, ainda tocando com gaitas sanabresas, porque eu já tocava, o teu Aureliano Ribeiro também tocava e tinha também uma gaita sanabresa, e depois tínhamos o Caixeiro e o Bombeiro, juntámos-nos os 4 e formámos os Gaiteiros da Raia. A partir daí apareceu o Sérgio, depois o Domingos, depois o David, depois até o Tó André se juntou, portanto éramos na altura o grupo com mais pessoal que tocava junto. Éramos nós. Tínhamos muitas saídas na altura, andávamos sempre por todo lado e creio que contribuímos bastante para divulgar a gaita de fogo. E na altura, que repertório é que tocavam e qual era a vossa ideia ao tocar todos juntos, não é, que era coisa que se calhar aqui não acontecia, que repertório e que intuito tinham com esse grupo? O repertório era o tal nosso repertório da nossa zona, tanto espanhol como mirandês, como transmontano, se quiseres, portanto aquelas cantigas, aqueles jogos de roda que a minha mãe conhecia e conhece, e o tio Aureliano,
tudo isso nós traduzíamos para a gaita de foles e era essas músicas que nós tocávamos, para além de tocarmos depois também as alvoradas típicas de cá, os passacalhos típicos de cá. É evidente que não íamos tocar os laços de pauliteiros quando fazíamos passacalhos em rondas, não é? Embora o soubéssemos e também tocássemos isso quando era com os pauliteiros em concreto. Mas era esse tipo de repertório, e depois também de notar que fazíamos muitas procissões, alguma música que nós tínhamos, pouca música religiosa, porque nunca tocámos muita música religiosa nas procissões, mas música feita por gaiteiros adequada às procissões. Eu gravei um disco aqui há uns anos sobre isso, que se chama Toques de Missa e Procissão, e esse disco contém, portanto, essas músicas, que eram músicas compostas pelos gaiteiros exatamente para as procissões e para a missa. Tendo em conta que tocavam a gaita de fole senabresa, muito do repertório tinha que ser alterado por causa do modo da gaita. Como é que faziam isso? Sim, ora bem, nós na altura, quer queiramos, quer não, nós tínhamos tínhamos e continuamos a ter uma grande influência pela música de Zamora, não é? E as outras músicas, muitas delas que hoje são tocadas em modo maior, nós na altura tocávamos em modo menor. É tão simples quanto isso. E portanto é assim. Ok, depois então dos Gaiteiros da Raia, formas também um projeto que é Trasga. Qual é que foi o motivo, ou o que é que te estimulou a criar um projeto, e qual era a ideia principal? Bom, os Gaiteiros da Raia foi aumentando o grupo através de membros, de pessoas, não é? Começou a ter algumas pessoas novas, várias pessoas novas, e eu na altura já tinha algum repertório composto por mim. Tanto é que fiz Os Molinos Lebroski, que é o primeiro disco de música original mirandesa. O que é que acontece? Eu sempre tive na ideia que algumas daquelas músicas podiam ser músicas orquestradas e, portanto, postas num palco, mas para isso precisava de alguns músicos de qualidade que me pudessem acompanhar nisso. E também sempre tive na ideia que o processo de composição da minha parte ia continuar, porque eu se calhar tenho jeito para isso e portanto a composição ia continuar. Portanto, um dia eu ia conseguir ter um grupo só com músicas originais em mirandês. E começou-se então por formar um grupo com os elementos dos Gaiteiros da Raia, não todos, chamado Trasga. Foi esse o nome que foi escolhido. E já agora explico porque é que foi escolhido esse nome. A Trasga é uma argola de madeira, portanto, que é colocada no jugo dos animais e que faz elo de ligação entre a força dos animais e depois o arado que lavra a terra. Portanto, da mesma maneira, a música, o instrumento musical e o músico em si também é o elo de ligação entre a música, que é o produto final, e o instrumento que o toca, não é? Por outro lado, sendo a Trasga uma argola fechada, também significa união entre todos os membros do grupo. E pronto, e depois o grupo foi evoluindo, já teve várias fases, já foram substituídas pessoas, mas a ideia continua e prevalece e vai continuar. Tu falaste do processo de composição. Como é que compões as músicas? É com um instrumento? São músicas que tu tocas, por exemplo, em algum instrumento, ou na sanfona ou na gaita? Como é que funciona esse processo? Bom, as músicas podem, no meu caso, podem surgir de duas maneiras. Podem surgir num dia qualquer que estou a treinar com uma gaita, ou com uma freita, ou com uma sanfona, porque já compus músicas com estes três instrumentos, e sair uma linha melódica qualquer e aquilo agradar-me, e depois, a partir daquela linha melódica, conseguir outras linhas melódicas, e depois temos ali uma música, e às tantas arranja-se uma letra e tal. Pode surgir assim, mas também pode surgir, portanto, com a letra primeiro. E para surgir com a letra primeiro é preciso que eu me aperceba no meio envolvente de algum tema que me desperta a atenção.
E normalmente são sempre temas de crítica social. Não sei porquê, mas são quase sempre temas de crítica social. E a partir daí basta às vezes uma frase, basta um gesto para pegar naquilo e dali aparecer uma música. Vamos dar o exemplo de Eu e que sou o Presidente da Junta, que é uma música atual que nós tocamos. Isso surge a partir do momento que eu vejo na SIC uma reportagem que há um indivíduo que é presidente de uma junta qualquer no distrito de Viana do Castelo e está em França normalmente. Ora, como é que um indivíduo em França pode gerir uma freguesia? Curiosamente, eu depois não vi o resto da reportagem, mas a reportagem nem tinha nada a ver com isso, era até só presidentes da junta prestáveis que fazem muito pela terra, mas eu, claro, como não vi depois a reportagem, como é que isto pode ser? Um indivíduo que está em França e é presidente de uma junta, este gajo não deve fazer nada, não é? Deve ser um tipo que está ali só por estar, quem manda é o tesoureiro e é o secretário, e aparece a música assim. Portanto, depende sempre deste tipo de coisas. Se calhar depois era giro tocares dessa música e depois até colar com isto, com alguns instrumentos. Falaste da crítica social e falaste das letras. Há letras de trás e até mesmo músicas cuja construção melódica e tudo fazem muito lembrar aqueles romances antigos. Houve alguma influência também do universo na composição? Sim, romances antigos têm a ver claramente com a influência que a minha mãe tem nesse tipo de romances de cavalaria que ela sabe, não é? Sempre cantou muito isso e isso, claro, que me influenciou sempre. Falar em influências, quais é que são as tuas influências musicais desde a juventude até agora? Que tipo de músicas ouvias ou gostas de ouvir? Eu sinceramente sempre gostei de músicas não muito comerciais. Não sei porquê, mas a música muito comercial, aquilo que se designa hoje em dia de pimbas e tal, estas brincadeiras da música sul-americana e tal, isso a mim quase que não me diz nada. Sempre preferi outro tipo de músicas, ligadas mais assim à raiz. Curiosamente, há coisas tão simples como os jogos de roda que eu acho espetaculares. Há músicas em ranchos folclóricos, algumas são para mim horripilantes, mas outras são espetaculares também. Basta dar-lhe ali uma roupagem e a coisa muda logo de figura. Portanto, gosto bastante de fado, sempre gostei muito de fado. Também, claro, que gosto de algum rock, é evidente. De modo que é por aí. Ok. Se calhar falamos, depois já experimentamos e tocamos depois um bocadinho dos instrumentos. Voltando outra vez atrás, em terras de Miranda, cada vez mais se pega na música mirandesa, não especificamente na música tradicional, mas ou seja, em tudo o que é a raiz, desde os instrumentos, que se conjugam com outro tipo de instrumentos. Como é que vês a música mirandesa num palco? Coisa que antigamente, há coisa de, se calhar, 20 e tal anos, 30 anos, não acontecia. Eu vejo que a música mirandesa tem conseguido sair do seu casulo exatamente por isso que disseste. Porque conseguimos fazer finalmente com que os nossos instrumentos possam tocar com outros instrumentos exteriores à região e, portanto, isso fez com que a música mirandesa saísse então do seu casulo, e que hoje em dia seja apreciada e admirada por muita gente. Desde que te disse este dia, pois ainda se me esqueceu assim. Bom dia ao senhor mestre, bom dia lhe venho dar. Meu filho matou-lhe o pavão, aqui estou para lhe pagar. E depois não te disse assim, trago aqui 18 livros e 20 também serão, para lhe pagar a estima que lhe tinha o seu pavão. Isso não te disse, não? E vá-se embora, meu amigo, para amigos não é nada. Manda o Antoninho à aula, que ainda tem a mesma entrada. Antoninho vai à aula que é necessário aprender. O meu pai não vou à aula que eu pensei que vou morrer. Às 11 eram dadas meio-dia e ia ser. Todos os alunos vinham, António sem aparecerem. Os estudantinhos da aula não vistes o meu Antoninho. Ficou na sala dos livros com o seu corpo aos saltinhos. O pai que aquilo ouviu ficou cheio de terror. Pegou no seu punhal de ouro, foi matar o professor. Venho-lhe apagar a raiva que lhe tinha o meu filho. O senhor juiz de direito venha-me dar a prisão. Não valia mais meu filho que o animal do pavão.
E Pronto. também ainda me O esqueci. problema deste tipo de coisas é que acabam sempre em mortos. Pronto, e as minhas músicas não acabam. Mas as tuas não acabam, mas as Não tuas acabam. não. Agora os meus são romances. Exatamente. Tu que não sabes. Exatamente. Olha, os romances são os que são importantes. Pronto, tem a sua importância, vá, como as outras. As outras também têm a sua importância. Também tem a sua importância. Tu não sabes o que me disse uma leitora de Lisboa. Diz o mais lindo deixava-me para trás. Uma vez que eu cantei aí muitas e orações e tudo. E sabes o que me disse? Diz o mais lindo deixava-me para trás porque deixei uma espanhola por lhe dizer. E lembrei-me e disse assim: deixa que ainda lhe vou a cantar esta espanhola. E andava de oito por a minha clotilha, lembro-me bem, já há uns anitos. Foi. Olha, diz, ai, o mais lindo deixava-me para trás. O mais lindo deixava-me para trás. Pronto, é isto. Ela sabe muito das cantigas espanholas porque andava sempre em comércio, não é? Na altura chamado, Não chamado são contrabando. de mortes. As cantigas espanholas não são só de mortes, também são de fado. E portanto ela sabe muito porque também aprendia lá muita coisa, não é? Claro. Eu não tinha que Na fazer. altura ela era uma comerciante, se formos a ver. E portanto um comerciante, pá, houve aqui, conta colar, e é assim. Uma coisa curiosa. Espera aí só um bocadinho. Tenho que reajustar porque. Mas, Tive que mudar para. tá? Uma coisa curiosa é que, sobretudo gente mais velha, que recorda músicas e tem uma biblioteca e uma discoteca na cabeça brutal, achas que esta geração irá ter a mesma coisa? Uma geração que tem tecnologia, que tem acesso às internets, como é que achas que Não. este tipo de vida que temos hoje em dia muda aquilo que é a Sim, essência da música não, tradicional? isso não é hipótese nenhuma. Isso não é hipótese nenhuma. A vida de hoje não permite esse tipo de armazenamento de músicas ou de outras coisas, ou de contos, ou do que seja, nem orações, como elas sabiam e sabem. Isso hoje não. Não acredito nisso. E porquê é que achas que isso acontece? Acontece porque, para já, não há tanto interesse das pessoas. Isso é a primeira coisa. E depois, a própria forma de vida também condiciona este tipo de situações. E qual é que é a tua ideia sobre o facto de hoje, não é? Porque antigamente, se calhar um gaiteiro ou um músico desta aldeia conhecia das aldeias aqui à volta, sendo do outro lado da fronteira ou não, portanto, o conhecimento que teria era um conhecimento geograficamente muito limitado. Hoje em dia nós temos acesso à música do mundo todo. Como é que achas que isso condiciona ou altera, para o bem ou para o mal, a música que é feita aqui? Pronto, isso naturalmente que a música, como o resto, sofre influências, portanto, exteriores. Eu acho que isso até pode ser enriquecedor, porque pode dar roupagens, às vezes novas, a músicas antigas e torná-las mais atrativas para o público. Quais é que são para ti? Pronto, não é o caso, se calhar, de Trasga ou de algum projeto onde tu estejas, mas quando se trabalha repertório mirandês, e houve muitas bandas, desde a Brigada Vitor Jara a outras, que trabalham repertório mirandês, achas que há algum limite na reinterpretação dos temas ou achas que são válidas qualquer abordagem? Mas estás-te a referir a músicas tradicionais, de Sim. sempre, de toda a vida? Se há alguma coisa, por exemplo, sagrada, o ritmo, a letra, se há alguma fronteira onde não se deve mexer quando se faz reinterpretação da música tradicional? Bem, do meu ponto de vista, acho que a letra, a fonética, tem que ser bem preparada. Tem que ser bem preparada, porque se queremos cantar em mirandês, é para cantar em mirandês. Não é para cantar no portunhol, quer dizer. Porque nós também, quando cantamos em inglês, não vamos cantar numa mistura de inglês, sei lá com quê, com francês ou com outra coisa qualquer. Portanto, eu isso acho que sim, que é importante. Quanto ao resto, sim, os ritmos às vezes podem ser ligeiramente alterados, mas não vejo assim grande mal que cada banda opte por aquilo que entender. Voltando um bocadinho a esta questão da transmissão, antigamente a transmissão era toda feita muito mais pela oralidade
e hoje em dia, e voltando um bocadinho se calhar também às gaitas e aos outros instrumentos, há uma transmissão de conhecimento, há cada vez, como tu disseste, mais garotos a tocar, que comparativamente à tua adolescência, à tua juventude, mudou muito, quer a percepção do gaiteiro, do instrumento. Se quiseres falar um bocadinho sobre a tua altura e sobre agora, as principais diferenças que vês. Sim, claro, a partir do momento que começa a haver escola e começa a haver partilha de ideias e conhecimento entre músicos, não só gaiteiros, de várias zonas do país e até estrangeiro. É claro que isso abre logo um leque muito maior do que um indivíduo que faz o seu percurso sozinho e praticamente só ouvir as músicas dos pais, do seu redor, portanto dos gaiteiros à volta dele, ou dos tamborileiros, o repertório dos politeiros, as alvoradas e tal, não é? Por outro lado, também ter um instrumento que permita o que a gaita mirandesa hoje em dia permite, isso também facilita muito a vida, mas muito a vida. Portanto, há muitas coisas que eu sei hoje que só aprendi depois de ter gaitas galegas ou esta gaita mirandesa, porque antes com a gaita sanabresa eu nem sabia que existiam, porque por isso simplesmente aquela gaita não permite fazer isso. Portanto, tudo isto conta, não é? Tendo em conta esta nova vaga de músicos mirandeses, maioritariamente na gaita, como é que tu vês a música mirandesa daqui a 30 anos? Daqui a 30 anos vejo a música mirandesa mais espalhada pelo mundo, mas curiosamente mais débil do que hoje aqui no concelho, exatamente pela falta de população. Portanto, isto é fácil de explicar. Se calhar hoje, num ano, nascem menos crianças do que antigamente nasciam em São Martinho nesse mesmo ano. Só São Martinho se calhar tinha tantas crianças há 60 anos por ano como agora tem o concelho de Miranda todo. E portanto isso é um problema grave do meu ponto de vista, e que vai fazer, não só na música como no resto, com que muitas coisas tendam a desaparecer ou a ficar quase insignificantes. Portanto, agora eu creio que a música mirandesa vai continuar a ser ouvida e a ser tocada e explorada, mas por indivíduos de fora da região. Achas que aqui, nomeadamente pauliteiros e o facto da participação em festas, em momentos religiosos, seja do peditório, seja da procissão, seja da alvorada, achas que este tipo de rituais está em risco por isso? Este tipo de rituais está em risco por isso. Podem continuar, mas em menos locais, em menos aldeias, em menos localidades, até porque grande parte das aldeias já não têm capacidade de renovação. Quer dizer, os politeiros só se podem fazer com gente jovem. Não vale a pena pormos pessoas de 60 anos a constituir um grupo de politeiros. Isso não, para mim, do meu ponto de vista, não faz sentido. E portanto, não havendo jovens para poder fazer grupos de politeiros, por exemplo, estamos a falar dos politeiros em concreto, por isso simplesmente desaparecerão. Como já desapareceram em muitas terras, vão desaparecer em muitas mais e vão ficar, se calhar, 3 ou 4 grupos, ou 2 ou 3 grupos. E achas que o futuro da música mirandesa passa por grupos mais performativos, como é o caso de Trasga, ou Galandum, ou Charandas? Sim, quer dizer, o outro também é importante. Se bem que eu penso que, principalmente os politeiros, se devia aprimorar mais. Os politeiros deviam ser quase que grupos profissionais, do meu ponto de vista, para podermos representar bem a região a qualquer sítio onde a cultura mirandesa possa ir. Em relação a este tipo de grupos que falaste de palco, naturalmente que são constituídos por pessoas que apreciam
a música mais em pormenor. E logo daí, normalmente tem sempre músicos mais aprimorados e mais esforçados que se dedicam mais. Portanto, estes grupos terão sempre futuro, desde que existam, serão ouvidos sempre. Ok, se calhar aproveitávamos e... já agora só, e voltando um bocadinho à construção ainda, só aqui um ponto muito importante. Tu começaste por construir gaitas, neste momento constróis outros instrumentos, fraitas, sanfonas, construíste charamelas, etc. Podes-nos falar um bocadinho de cada um deles e como é que chegaste à construção de cada um? Sim, portanto, ora bem, eu comecei com as gaitas de fole, inspiradas no modelo sanabrês, e em paralelo as fraitas, inspiradas na freita de Virgílio Cristal, que era a freita que eu conhecia aqui da zona. Depois, a partir dos meus 20 e poucos anos, comecei a construir gaitas galegas, gaitas em dó, em si bemol e em ré. E só a partir daí é que me lancei, digamos assim, nas gaitas mirandesas. Na tal recolha de gaitas mirandesas, comecei a construir a minha gaita mirandesa, até chegar a padronização. E claramente a gaita que mais fabrico hoje é a gaita de padronização, nem se compara, portanto, o número de gaitas sanabresas que eu possa construir ou gaitas galegas comparadas com a gaita mirandesa de padronização não se compara. Portanto, a primeira é essa, a segunda são as sanabresas e galegas, posso fazer 2 ou 3 gaitas por ano, gaitas galegas. Desportou-me sempre muita atenção as sanfonas, porque eram instrumentos que a mim me causavam curiosidade, instrumentos antigos e que raramente se veem, portanto, e são esses instrumentos que a mim me interessam, até que um dia pedi uma sanfona emprestada ao meu amigo Paco Moldon e repliquei-a, portanto fiz uma para mim e a partir dali já fiz mais 10, portanto para o meu tempo que tenho para a construção de instrumentos já não está mal. Depois também me interessei pelo organistro, que eu ano passado da sanfona, construí queria construir mais, mas não tenho tempo disponível para isso. A charamela, que é um instrumento também que está mencionado nos escritos da Sé de Miranda, na banda Adidacé fala na charamela, e o Dr. Mourinho andava-me sempre a chatar, ó Célio, quando é que construís uma charamela? Mas não há nenhuma física, não é? Não há nenhuma física. Pronto, até que lá consegui fazer a charamela, também. E pronto, e as freitas, neste caso, por necessidade própria, tenho conseguido também construir várias tonalidades, ainda não as tenho todas porque não tive tempo ainda para isso, mas já tenho várias tonalidades por necessidades próprias, principalmente para o grupo, para o Trasga. Tendo em conta que és uma pessoa que constrói vários instrumentos e tem essa curiosidade, e tendo em conta que tens um outro trabalho, que é o teu trabalho principal, como é que vês o teu trabalho nos instrumentos quando te reformares? Diz, o meu trabalho? Nos instrumentos, na construção, quando te reformares? Aquilo que eu pretendo é deixar marca. E, portanto, muitas já deixo, porque já fiz muitas gaitas de fole, não é? Sanfonas também fiz algumas, quero construir mais, mas quero, por exemplo, construir saltérios, percutidos, que é coisa que sem tempo não há hipótese nenhuma. Quero construir um baixão, também, que também sem tempo é difícil, porque primeiro há que fazer ferramentas, e isso leva muito tempo. Entre outros instrumentos que poderão aparecer. Mas quando me reformar, a minha vida penso que será sempre dedicada à música, e portanto eu tocarei mais do que toco atualmente, possivelmente, e se calhar fabricarei mais. Isso também depois depende das encomendas, evidentemente, não é? Voltando aos teus 15, 16 anos, se na altura, se te recordares, tinhas alguma ideia de como seria a música, e nomeadamente a música com instrumentos tradicionais aqui em Miranda? Tinhas algum paralelo com aquilo que é hoje? Isso é um bocado difícil de responder.
tendo em conta que naquele tempo possivelmente não tinha bem a noção que isto poderia atingir um patamar tão alto como atingiu. Muito devemos aqui, Miranda, às influências exteriores. Portanto, pessoas que não são da terra mirandesa e que valorizaram e começaram a tocar também elas músicas mirandesas e a dar-lhe outra roupagem e por aí fora. E portanto, não, quando era jovem não pensava que isto ia atingir este nível.